Então, esse aqui é um desenho do útero, né? Como vocês podem ver. Aqui nós temos o útero, os ovários e as trompas, né? De cada lado. É um desenho esquemático para poder mostrar para vocês um pouco mais sobre as características dos miomas uterinos. Então, nós temos aqui o útero e temos nessa região a musculatura uterina, né? Então, a gente tem o útero é composto pelo miométrio, que é essa camada aqui, né, do útero. Então, o miométrio é a musculatura do útero, tá? Esse miométrio, ele compreende, então, as fibras musculares uterinas, essa região toda aqui da parede do útero, né, é o miométrio, tá? Então, aqui na lateral, aqui no fundo do útero, e na lateral também, novamente, e na parede anterior e posterior do útero. Então, exatamente no miométrio é que se desenvolvem os miomas uterinos, né? Eles se localizam dentro desse local, que é onde tem as fibras musculares. Então, os miomas uterinos, eles têm essa característica de surgirem nessas regiões, né, especificamente. E aqui, por exemplo, seria um tipo de mioma uterino, que ele é em forma de nódulo, tá? Ele começa pequenininho e vai crescendo, crescendo, e pode chegar a um mioma muito grande, né? Existem miomas que chegam até 10, 15, 20 centímetros de diâmetro, tá? Em relação à localização, os miomas eles podem se localizar dentro da cavidade uterina, que é nessa região aqui, tá? Na parte interna do útero. Esses são chamados submucosos, porque é o mioma que está abaixo ou próximo da mucosa do útero. Ele fica na mucosa, que é o endométrio, que é essa camada mais interna aqui do útero, que é chamada de endométrio, essa camada mais interna, né? Quando o mioma ele provoca um abaulamento do endométrio, ou ele entra mais na cavidade do útero, ele é chamado então de mioma submucoso, certo? Além do mioma submucoso, existe também o mioma intramural, que é aquele mioma que fica no meio da musculatura. Então, você tem aqui o mioma intramural. Ele é um mioma que não costuma dar muito sintoma, a não ser que ele seja um mioma grande, né, acima de 4, 5 centímetros. E ele, então, o mioma intramural, ele não entra na parte da mucosa uterina, que é o endométrio, e também não passa da parte externa do útero, que nós chamamos de serosa, que é a parte externa, a última camada que recobre o útero, tá? Então, esse aqui é o mioma intramural, né? Além do mioma submucoso e do mioma intramural, nós temos o mioma também chamado de subseroso. Por quê? Porque ele fica na parte externa do útero, que é chamada de serosa, né? Então, é o mioma subseroso, que está abaixo da serosa uterina, que seria o mioma localizado nessa parte aqui do útero. Ele pega um pouco da musculatura, porque ele é um mioma que vem do músculo, como eu já falei, e ele vai caminhar para a parte externa do útero. Então, basicamente, nós temos esses 3 tipos de localização de mioma. Desses 3, o mioma que dá mais sintomas, né, principalmente de cólica e de sangramento, é o mioma submucoso, é esse mioma aqui. É o mais sintomático de todos, né? O mioma intramural, dependendo do tamanho, ele pode dar também sintomas se ele for um mioma muito grande. E o mioma subseroso, habitualmente, é um tipo de mioma que não costuma dar sintomas, né? A não ser que ele seja extremamente grande, o mioma aí de 10, 15 centímetros de diâmetro, tá? No mioma subseroso,
e no mioma submucoso, a gente pode ter uma coisa chamada de mioma pediculado, ou seja, ele tem um pedículo que liga ele ao útero, mas ele cresce, se desenvolve totalmente externamente ao útero, fora do útero, né? Então, ele é chamado de mioma, nesse caso aqui, subseroso, pediculado, porque ele tem um pedículo que liga ele ao útero. Esse tipo de mioma aqui, então, é o menos sintomático de todos, né? Porque ele não tem praticamente ligação nenhuma com o útero, a não ser o pedículo. E nós podemos ter também o mioma pediculado submucoso, que está para dentro do útero aqui, na parte da mucosa, que é o endométrio, e ele forma um nódulo que está totalmente dentro da cavidade, né? E fica ligado ao músculo por esse pedículo aqui, tá? Então a gente tem mioma, esse aqui, o mioma subseroso pediculado, porque tem esse pedículo, e o mioma submucoso pediculado também, porque tem esse pedículo, né? Esse aqui é o submucoso com o pedículo. Entenderam? Então, basicamente essas são as posições dos miomas. O mais sintomático, que dá mais sintoma, é o mioma submucoso. E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico dos miomas uterinos é feito através de ultrassonografia. A ultrassonografia consegue mostrar exatamente a localização, o tamanho e a característica de cada um desses miomas uterinos. Muitas vezes as mulheres têm mais de um mioma, então a ultrassonografia consegue mostrar todos eles. O tratamento dos miomas é cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico é o único capaz de promover a retirada dos miomas. Mas o tratamento dos sintomas dos miomas pode ser feito com hormônios, tanto para diminuir o sangramento quanto a cólica menstrual. Dentro do tratamento cirúrgico, os miomas intramurais, que são esses que estão no meio da musculatura, e os miomas subserosos têm que ser retirados por cirurgia por via abdominal. Esse intramural, o subseroso e o subseroso pediculado. Já o mioma submucoso, que são esses que estão dentro da cavidade aqui, eles podem ser retirados e devem ser retirados por via vaginal, por um procedimento que nós chamamos de histeroscopia. Nós entramos com uma câmera por dentro do útero, com um instrumental, e conseguimos fazer a retirada desses miomas pela vagina, né, por histeroscopia, que é um procedimento extremamente simples, em que a paciente vai embora para casa no mesmo dia, tá? Então, esses são os principais aspectos dos miomas uterinos. E o mioma que está relacionado à infertilidade é o mioma submucoso. Então, esses miomas que estão aqui na parte interna do útero, né, os miomas submucosos, são os miomas que podem estar relacionados à infertilidade feminina. Em geral, o mioma intramural, pequeno ou médio, o mioma subseroso e o subseroso pediculado não tem interferência com a fertilidade feminina, certo? Então, esses são os principais aspectos relacionados aos miomas uterinos. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta aí abaixo nos comentários, que nós vamos respondendo na medida do possível. Tá joia? Tchau, até logo.